Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bom. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar aí sobre DevOps, né? Se você ainda não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou o Lucas Reis, muito prazer. Seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? Bom, então pra gente ser rápido aí, né, pra gente não perder tempo, o que é DevOps? Você já ouviu falar sobre DevOps? Nunca ouviu falar? Primeira vez? Então vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre esse conceito, né? DevOps é uma metodologia ágil, né, que ela visa aí melhorar a questão de entrega de código, né? Usa muito as metodologias de Scrum, né, são metodologias ágeis aí de entrega, né? E o principal objetivo aí do DevOps é melhorar a interação entre desenvolvedores e infraestrutura, entre sistema e infraestrutura, tá? Basicamente você vai trabalhar com algumas ferramentas de mercado, né, como por exemplo versionador de código, automatizador de testes, né, e com a própria infraestrutura como um todo também, né. Hoje tem evoluído aí para a questão de container, né, então basicamente hoje aí as principais aplicações têm começado a trabalhar com microserviços, né. Se você também ainda não conhece essa questão do microserviço, vou fazer uma analogia aqui bem rápida, né? Antigamente você tinha aí no servidor, você colocava um servidor dedicado, né, para subir aí uma aplicação web, para subir um banco de dados, né? Depois teve uma outra evolução que foi a questão das máquinas virtuais, né, onde você basicamente aí pegava aquele sistema operacional do servidor físico, né, virtualizava isso e subia uma máquina virtual. A máquina virtual nada mais é do que um servidor físico, porém virtualizado. Então você consegue aí ter algumas melhoras aí de performance, né, e também de otimização de espaço e tudo mais, tá? O container, ele é a evolução da máquina virtual, né? Basicamente, como é que funciona a máquina virtual? Você precisa de ter um sistema operacional para cada máquina virtual que você vai subir no ambiente, né? E isso você acaba tendo que ter memória RAM disponível para essa máquina virtual, disco, né? Então tudo isso acaba sendo muito custoso, né? Porque, por exemplo, num ambiente que você tem duas máquinas virtuais é tranquilo, mas agora num ambiente que você tem aí diversas máquinas virtuais, sei lá, 100 máquinas virtuais, você vai ter que ter um espaço muito grande só para processar essas máquinas virtuais. Então o container, o que ele faz? Dentro do mesmo sistema operacional, ele particiona esse sistema operacional em diversos fragmentos, né? E dentro desses diversos fragmentos você vai poder instalar os seus aplicativos, né? Seja banco de dados, aplicação web em geral, né? Então isso facilita bastante aí, tanto na parte de custo, né, quanto na parte de manutenção, tá? E tudo isso faz parte do DevOps, né, porque você precisa ter agilidade, né? Então o principal objetivo de ter container é, num caso de falha, por exemplo, você consegue subir rapidamente aquele serviço que estava sendo executado naquele container em outro container, tá? Como que isso funciona, né? Basicamente, por exemplo, uma aplicação web, você não tem nenhum dado naquela aplicação web, você tem apenas, digamos, serviços estáticos, né, que é o código-fonte da aplicação, obviamente compilado, né, e algumas, digamos, configurações de rede, né, e tudo isso você consegue fazer com script, né. Então, basicamente, como é que funciona o container? Você tem um repositório central, onde fica armazenado ali os dados que precisam ser armazenados, seja arquivos, enfim, um código-fonte. Então você tem isso armazenado dentro de um repositório, tá? Todo o restante, configuração de web services, de portas, enfim, tudo isso você consegue fazer via script, né? Então aquele container ele caiu, você tem aí o orquestrador de container, né? Que ele fica o tempo todo checando a integridade daquele ambiente. Ele identificou que um container caiu, basicamente o que ele faz? Ele pega o script para montar um outro container, naquele script vai ter toda a configuração de rede, de tudo que precisa fazer, e monta isso em um outro ambiente, né? Num outro container, obviamente. Então assim, para o usuário final, isso fica transparente, né? Porque o usuário final às vezes não vai perceber aí a queda daquela aplicação, tá? Então isso é rápido, tá? Se a gente fosse pegar isso num ambiente de máquina virtual,
imaginando um cenário que ali na parte de replicação, né, e tudo em geral ele falhou, então você vai ter uma demora maior para você poder subir esse ambiente de novo, né? Você pode demorar às vezes até um dia inteiro para conseguir subir um ambiente novo, até para usar a máquina virtual, fazer tudo certinho, às vezes demora um pouquinho, né? Óbvio que isso depende, né? Bom, e onde que vai entrar o DevOps nisso, né? Lembra que eu falei do DevOps, metodologias ágeis de entrega? Então, essa questão de você poder subir um script automatizado já é uma parte do DevOps, né? Agora, a gente falou muito da parte de infraestrutura. E na parte de aplicação? Onde que o DevOps vai entrar nisso aí, né? Hoje é muito comum, principalmente aí, em ambientes onde você tem mais de um desenvolvedor, você tem um repositório ali de código, né? Você tem um Git, você tem outros repositórios aí, né? Que ele vai fazendo também o controle de versão desse código, né? Então facilita bastante aí o desenvolvimento de forma geral. Isso já é também um processo do DevOps, né? Por quê? Se a gente imaginar aí que tem, sei lá, um ambiente que tem 2 desenvolvedores trabalhando no mesmo código-fonte, sem um repositório de código, o que tem que fazer? Você tem ali o projeto, que vai ficar na máquina dos 2 desenvolvedores, e basicamente você vai ter 2 versões desse projeto, né? Uma vez que finalizou ali essa manutenção ou esse acréscimo de código desses 2 desenvolvedores, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer uma comparação para saber o que cada um mexeu no código, né? E validar qual vai ser a versão que vai subir ali para a produção, né? Isso tudo demanda tempo, né? Porque se um estiver do lado do outro é coisa rápida, mas na maioria das vezes eles vão estar trabalhando num site, trabalhando em outro site, e ele tem que fazer essa comunicação via e-mail, via Skype, enfim. De alguma forma essa comunicação tem que existir. E ela é muito, digamos, mecânica, né? E o risco aí de você ter uma versão, digamos, não corrompida, mas uma versão, digamos, menos otimizada é muito alta, né? Então é aí que entra o versionador de código, né? Porque você vai ter um repositório central, né? Que vai ali ter a última versão desse projeto, né? E em cada máquina de cada usuário você vai ter ali o repositório de cada máquina, o projeto vai ficar em cada máquina, né? Uma vez que o desenvolvedor ele finalizou ali a parte do código dele, ele vai fazer um commit desse código para o servidor, né? E aí esse servidor vai fazer o controle de versão, né? Vai saber exatamente quem foi o último desenvolvedor que subiu aquele código, né? E quais foram as linhas que foram alteradas, né? Então isso para uma questão de, digamos, de auditoria, do próprio rollback do código facilita bastante, né? E outra coisa, conforme o desenvolvedor ele vai submetendo aí as suas atualizações, você já pode também começar a fazer o deploy dessas aplicações, desse código para a produção. Você não precisa esperar os 2 desenvolvedores acabarem ali as manutenções que eles estão fazendo, né? Então isso já ajuda muito, né? Porque, por exemplo, num processo sem um versionador de código, você pode demorar até uma semana para conseguir entregar um projeto, né? Com o versionador você pode reduzir esse tempo drasticamente, né? Óbvio que o repositório em si não resolve o problema, né? Ele é só uma ferramenta, né, para ajudar aí na entrega das soluções, tá? E também para evitar uma questão, por exemplo, vamos supor que eu sou desenvolvedor, né? Eu fiz ali a minha versão do código e vou fazer o commit desse meu código ali para o repositório central. Se eu não tiver feito os meus testes unitários de forma correta, por mais que não tenha ali um erro de código, mas às vezes a função que eu criei, ela vai trazer um resultado errado, né, para o negócio, né? E aí você também tem aí soluções no mercado que elas vão fazer ali os testes unitários automatizados, né? Então você tem ali alguns parâmetros que você pré-configura na ferramenta, e sempre que você for subir uma versão nova de código, ele vai fazer um teste desse código, para saber se realmente o resultado que ele vai gerar no algoritmo, se é o resultado que é o esperado, né? Então você consegue já também diminuir aí a questão do erro humano, né? Isso também faz parte do DevOps, né? Por exemplo, você tem aí o Jenkins, né, que é muito utilizado para fazer essa parte de teste de código, né? Isso tudo é muito útil, tá?
Então assim, a gente falou de ferramenta, tá? Mas o que antes da ferramenta também pode auxiliar, tá? Normalmente, um projeto de DevOps bem implementado, ele tem também o pipeline, né? O que é esse pipeline? Esse pipeline ele vai ter ali o que precisa ser feito, né, de manutenção no código, seja uma requisição nova ou uma correção de bug que tem ali nesse código, né? Vai fazer toda a parte de controle de tempo principalmente, né, e dos analistas que vão tomar conta daquela manutenção do código, né? Então isso acaba gerenciando muito bem essa questão de entrega, né? E às vezes ajuda até a identificar aí os gargalos que você pode ter no ambiente de desenvolvimento em geral, né? Um outro processo também que ajuda bastante aí nessa parte de DevOps é a comunicação, né? Como que o cliente, né, que está requisitando aquela mudança, ele está se comunicando com a pessoa que vai executar aquela mudança, né? Essa comunicação está sendo clara, ela está sendo efetiva, né? Então isso também é uma metodologia que faz parte do DevOps, né? A comunicação, né? Porque se a comunicação estiver errada, você vai perder tempo, né? Porque o analista vai entender uma coisa, sendo que na verdade o que o cliente estava solicitando era outra coisa, né? Aí vem aquela figura muito comum, acredito que a maioria de vocês já deve ter visto já aquela figura do balanço, né? Que o cliente, né, o usuário, ele faz uma requisição para o time de desenvolvimento, né? E ele fala que quer um balanço, né? Um balanço que o cliente, né, o usuário imaginou, é um balanço simples, que tem uma corda de cada lado e uma ripa ali para ele se sentar, né? E normalmente os desenvolvedores eles começam a imaginar muita coisa, né? Começam a pensar no balanço que vai passar no meio da árvore, né? E na verdade é uma coisa bem mais simples, né? Então a comunicação é muito boa nesse sentido, ela é útil, né, e é extremamente necessária para que a mudança, a requisição, né, ela seja bem executada, né? Para que se o cliente ele pediu A, o analista também entenda A e entregue A para o resultado final, né? Então isso é muito útil, tá? Óbvio que tem muito mais coisa também, mas o vídeo está se alongando muito, né? E aí eu queria saber de vocês aí, se vocês já estão trabalhando aí com o conceito de DevOps, né? Se já tem implementado isso aí dentro da empresa onde vocês estão, né? Se também vocês tiverem aí alguma sugestão, alguma dica de conteúdo sobre DevOps, né? Deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir mais essa ideia, discutir mais esse conceito, né? Para a gente caminhando juntos, tá? Porque isso é uma tendência de mercado, tá? O mercado ele está indo para esse segmento, para esse sentido, tá? Principalmente com transformação digital das empresas, né? Então isso já é uma realidade, tá? Já tem muita empresa que já está implementando isso. E até uma sugestão que eu te dou, né? Se você está nesse segmento e pretende continuar nesse segmento, investir os seus estudos nesse conceito, né? Buscar aí um pouco mais de conhecimento sobre isso, buscar também uma área de especialização, porque vai ter muito mercado, né? Então a gente tem também inteligência artificial que já está com bastante abrangência, está com bastante força no mercado, né? E todas essas soluções que estão chegando são soluções que demandam DevOps, né? Porque são soluções aí que precisam de muita agilidade para poder entregar e poder proporcionar para o cliente, né, para o usuário final, a melhor experiência possível de usabilidade, né? Então muito bem pessoal, muito obrigado aí por ter acompanhado mais esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima, beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.